Amado Pai, te agradecemos uma vez mais pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá, nos concede de vir à tua casa, em expectativa do que o Senhor tem para dar-nos nesta noite. Te peço a tua direção, tua inspiração, Senhor, para aquilo, Senhor, que há de ser dito. Fale aos nossos corações, Senhor. Estamos aqui, Senhor, dispostos a ouvir a tua palavra, a ouvir a tua voz. Em nome de Jesus eu te agradeço para a tua glória. Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Nós vamos ler um versículo. Versículo 13. Vai ser o versículo que nós vamos ler. Para o tema que queremos abordar nesta noite. Louvado seja Deus. Disse: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus abençoe. Assentai-vos. Quero falar sobre a semente de Deus, Gênesis de Deus, nesse ponto interessante para mostrar, louvado seja o nome de Jesus, o interessante, o importante de saber, na realidade, quem somos, de onde viemos e por que estamos aqui. Quem nos trouxe aqui? Louvado seja o nome de Jesus. Agora, o profeta de Deus, falando sobre essa porção que lemos aqui, o versículo, eu quero também ler o 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Logo aí ele vem e diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele faz 3 referências. Não nasceram do sangue, nem da carne, nem do homem, mas de Deus. Aleluia. Então ele faz uma ênfase à Bíblia aqui, com respeito a isso. Agora você tem que entender que isso aqui não está falando de um nascimento natural, de uma eleição, ou seja, que nós não fomos feitos filho de Deus, glória ao nome de Jesus, e ele não está se referindo ao nascimento físico, mas ao nascimento espiritual, porque antes de nós sermos um ser físico, nós viemos de outro lugar, estávamos em algum outro lugar. Ninguém é paraquedista e caiu, não senhor. Agora, veja bem, ninguém é filho de Deus por escolha pessoal. Não. Você não escolheu, porque a própria Bíblia diz: não foram vós que escolheram, eu escolhi a vós. Então você vai ver que às vezes, não, eu escolhi Deus. Você não escolheu Deus, você nunca escolheu Deus. Deus escolheu você. Amém?
Agora, não é porque meu pai, minha mãe, meus avós, meus bisavós todos eram cristãos, que eu também sou cristão, porque eu sou uma semente de Deus. Também não é assim. Louvado seja o nome de Jesus. Realmente, do lado, o nosso genes vem através de nossa descendência, e às vezes até as enfermidades deles passam para nós também, né? Através do torrente sanguíneo, isso aí vem. Então, você não é um filho de Deus porque foi uma escolha sua, uma escolha de seu pai, ou porque os dois disseram: oh, vamos casar e nós vamos procriar uma tribo, aleluia, de só cristão da mensagem. Aleluia, se fosse assim era uma benção, né? Aleluia, mas não é assim, não é dessa forma. Olha o que diz o profeta na mensagem Israel no Egito. Parágrafo 70. Parágrafo 70 e... deixa eu ver aqui. Parágrafo 70. Ele diz assim, olha: há pessoas que jamais serão salvas. Jamais. Jamais serão salvas. Não tem como. Nosso desejo é que as pessoas... A Bíblia diz que todos os homens procedessem a arrependimento, que todos se arrependessem. Mas sabemos que o profeta diz: temos que pregar a salvação, mas sabemos que nem todos serão salvos. Temos que pregar a cura de vida, mas sabemos que nem todos serão curados. E ele disse: há pessoas que jamais serão salvas, independente do que elas façam. Independente do que elas façam. Ela pode ajudar, colaborar, ela pode dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Disse: olha, irmão, se teve um homem que trabalhou na obra, foi Judas Iscariote. E trabalhou. Expulsou demônio, fez muitas coisas. Mas qual foi o destino final dele? Aquele era o seu destino. Cada um de nós que viemos a este mundo, viemos com um propósito. Viemos cumprir, como diz o propósito, viemos já estar com um programa programado por Deus, né? Para cumprir determinado propósito na vida. Disse, e você sabe disso. Há pessoas que são predestinadas à perdição. Predestinada à perdição. Há pessoas que são predestinadas a serem salvas. Todos os que são predestinados a serem salvos serão salvos apesar de tudo. Isso é o que ele diz. Apesar de tudo, diz, vai ser salvo. Não importa, glória ao nome de Jesus Cristo. Nenhum de nós nascemos aqui com um símbolo dizendo salvo. Nenhum de nós. Louvado seja o Senhor. Mas nós entendemos e compreendemos que Deus, aqui na mensagem, a palavra falada, a semente original, ele diz assim, o parágrafo 171. Agora observe, agora nisto Deus previu e predestinou o mundo de filhos e filhas. Ele os predestinou para estarem ali. E por causa da hibridização, crendo na palavra de Deus, causou a hibridização. Deus colocou isto de volta outra vez para que você não fosse mais um híbrido. Você pode voltar diretamente para a palavra original e ser um filho de Deus exatamente como você estava suposto a ser no princípio. Não era que você era um porco, não, eu era um porco, agora eu sou uma ovelha. Não, senhor, você sempre foi uma ovelha. Glória ao nome de Jesus. Lembrando da mensagem, plantando a vinha onde plantada, ele disse, se você planta uma semente no lugar errado, ela não vai produzir o fruto que é. Os frutos vão ser atrofiados. Então você sempre foi uma ovelha. A coisa era que você não tinha um alimento adequado. Então você tinha que se alimentar de lixo para poder sobreviver. Isso diz o profeta. Mas você sempre foi uma ovelha, ou não era?
Não, pastor, era um cavalo, era um jumento e agora sou uma ovelha. Não, senhor. Você sempre foi uma ovelha. Você sempre foi um filho de Deus. Você se lembra daquele negro que trouxeram da África? E então ele trabalhava naquela senzala ali. E o homem, então, meu amado irmão, forte. E veio o homem para comprar e disse: olha, eu quero comprar esse neguinho que está aí. Não, ele não está à venda. Mas por quê? Não é um escravo? É. Ele come melhor que os outros? Não. Ele é chefe dos outros? Também não. E por que então você não vende? Sabe que eu sempre me perguntei isso? Olha, eu não tenho que estar surrando ele, eu não tenho que estar mandando ele, eu não tenho... Mas sabe de uma coisa? Eu descobri que lá na terra dele, onde ele veio, ele era filho de um rei. E ainda aqui nessa terra, como escravo, ele se comporta como filho do rei. Amém? Porque isso estava nele. Por isso que o cristão não podemos manufaturar, irmão. O filho de Deus não pode se manufaturar. Ele é filho de Deus e se acabou. Você crê que um pastor que vai dizer: você é filho de Deus, você não é? Não. Não, senhor. A Bíblia diz: o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, quem nos acusará? Quem nos condenará? Quem vai nos julgar? Mas Deus é o que justifica, isso é o que diz a palavra. Então nós vemos que o profeta disse aqui: Cristo nada podia fazer sendo o que ele era. Ele era o filho de Deus, é isto. Vem? O que quero dizer agora? Veja, se você tivesse intenção, você vê a palavra de Deus, você crê nela. Ora, por quê? Não há nada de novo, porque você já ouviu falar de uma linguagem familiar. Um filho parece personificar seu pai, ou a mãe, ou a avó, ou o avô. Disse: e isto é o caráter hereditário, passando de um a outro, igualzinho ao avô, igualzinho à vovó. Olha, até a voz, o meu bisavô era assim. Então, hereditário. Isso veio passando através dos genes, através das gerações. Glória ao nome de Jesus. Diz: você já ouviu falar sobre isto? Não já? Bem, isto é a mesma coisa que com a predestinação. Você estava suposto a estar aqui da maneira correta no princípio, mas sendo que você chegou desta forma, nasceu em pecado e veio ao mundo falando mentira, você está sujeito à queda. Mas sendo que você é predestinado, você ouve a palavra e ela o traz exatamente de volta onde você foi predestinado. A palavra o restaura à sua condição original. É a palavra que te traz a essa condição. Veja o que você era antes e veja o que você é hoje. Quem fez isso? É uma obra sua? É uma obra da igreja? É uma obra do pastor? Ou é porque você somente, aleluia, sabe da mensagem, sabe da Bíblia? Não! Você sabe que é uma obra do Espírito Santo. Aleluia! Os únicos que podem vivificar essa palavra é o elegido, é o predestinado. São os únicos que podem viver esta palavra, irmão. Não é a denominação, não, é o predestinado, é o escolhido por Deus. E ele disse: nunca viu aquilo antes. O trouxe bem. O que te faz crer na palavra de Deus e rejeitar essas outras coisas? É porque há algo em você bem lá atrás, onde você estava suposto que se você foi feito para viver aqui para sempre. Aleluia! Deus te predestinou para ser santo, não para ser um diabo, uma diaba, um demônio, uma demônia. Não, Deus te escolheu para você ser santo. Isso é Efésios capítulo 1. Nos escolheu para ser santo. Louvado seja Deus. E não somos santos fabricados, somos santos, meu amado irmão, aleluia, por fé, por certeza, por revelação de Deus. Deus colocou isso em nosso coração. Agora veja bem. E ele diz aqui no parágrafo 75 da mensagem Israel no Egito. Ele disse: você diz bem, glória a Deus, eu fui salvo porque parei de beber. Glória a Deus.
Eu senti um calafrio descer pela minha espinha. Um vento forte e poderoso me atingiu. Ele disse, me atingiu na face. Você crê nisto, irmão Branham? Certamente, mas eu quero ver primeiro de onde este vento forte e poderoso veio. Vê? Correto, verdadeiramente este calafrio está bem, mas eu não sou salvo porque tive calafrio, e nem porque um vento forte e poderoso me atingiu. Você não crê nisso, irmão? Sim, eu creio, mas espere um minuto. Vamos voltar aqui um pouquinho. O diabo tem algumas imitações no caminho por aí. Eu sou salvo porque preencho as condições de Deus. Ele me chamou e eu soube que ele me chamou. Eu aceitei em sua palavra. Então posso dizer a Satanás: assim diz o Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Porque o meu Deus, meu amado, o seu Deus, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, foi quem lhe guardou, quem lhe protegeu, através das gerações. Veja bem, eu não fui um assassino, eu creio que você também não, aleluia. Mas quantos dos nossos antepassados tiveram que matar outro para poder sobreviver? Para poder viver, porque a semente vinha passando através deles. Quantos dos nossos parentes lá atrás, louvado seja o Senhor, foram jagunços, pistoleiros, assassinos, aleluia, fizeram coisas bárbaras, mas Deus estava cuidando, meu amado irmão, glória ao nome de Jesus, porque você via passando através dele, e uma vez que você foi gerado, ele saiu da cena, e assim foi indo, até chegar onde nós temos chegado. Então nós não estamos aqui pela nossa própria escolha, glória ao nome de Jesus, não foi pela vontade do homem, não foi pela vontade, glória ao nome de Jesus Cristo, nossa, mas tem sido, glória ao nome de Jesus, a eleição de Deus. Então veja bem, ele disse aqui, quando Jesus esteve aqui na terra, disse, você tem ouvido dizer, todos os judeus são o povo escolhido por Deus, e isto não é correto. Isto não é correto. Os judeus não são o povo escolhido de Deus. Vê? Eles não são. Agora ouça. Veja, se Paulo não disse a mesma coisa, ele era um judeu. Vê? Abraão teve 11 filhos. Você sabe disso? Não sabe? E eles todos eram a semente de Abraão. Eles todos eram a semente de Abraão, mas em Isaque tua descendência será chamada. E você vai ver que Abraão não somente teve Isaque, ele teve Ismael, e depois de Isaque, depois da morte de Sara, ele também casou com Quetura, eu creio que é, e aí teve outros e outros filhos, mas Deus somente disse, só reconheceu um filho. E você vai ver que quando Deus chamou Abraão, disse para que fosse ao Monte Moriá oferecer o sacrifício, ele disse, vai lá e oferece teu filho, teu único filho. O único filho, louvado seja o nome de Jesus, foi aquele que ele disse, Isaque tua descendência será chamada, não dos demais, não Ismael, e não dos outros 9 filhos da outra, terceira esposa que teve, não, era Isaque que foi chamada a descendência. Espere, eu creio que é neste mesmo capítulo, quem eram israelitas, os quais é a adoção de filhos, e a glórias, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Agora, ele está falando acerca de Israel. Agora observe o que ele diz, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, correto? Então eles não são todos que estão em Israel, que são judeus ali, nem todos são, nem por serem descendência de Abraão, porque você vai ver que aqueles fariseus no capítulo de João, ele disse, um pai temos que Abraão, e Jesus disse, se vosso pai fosse Abraão, as obras de Abraão faria, mas vós está querendo me matar. Ele disse, mas vós tereis por pai o diabo, porque ele é o assassino. Então você vai ver que Deus fez a separação. Louvado seja o nome de Jesus. Eram judeus, eles podiam provar que eram judeus.
tinha identidade, tinha um registro de nascimento, eram judeus. Louvado seja o nome de Jesus. E ele diz: isto não faz desses israelitas, aleluia. Agora observe, louvado seja o nome de Jesus. Se agora observe o que está tipificando aqui. Eu estou tipificando a igreja. Nem todos os que confessam a Cristo são cristãos. Nem todos que confessam a Cristo são cristãos, mas usamos a expressão cristão. Eu sou cristão, mas as tuas obras, aleluia, o que tu vai refletir por fora, vai identificar de que lado você está. Louvado seja o nome de Jesus. Você não pode viver na igreja uma vida e logo no mundo outra. Você não pode viver, aleluia, professar uma coisa e lá quando está viajando por aí viver outra classe de vida. E disse aqui: nem todos que vão à igreja são cristãos. Nem toda a semente de Abraão tinha a promessa. Aleluia, tinha a promessa. Era uma eleição, era a promessa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, quando Mombrana fala sobre as 3 classes de crente, louvado seja o nome de Jesus Cristo, nós entendemos que os únicos que viverão esta palavra, os únicos, meu amado irmão, que aplicarão o sinal, que se interessarão, meu amado irmão, por viver uma vida digna do Evangelho, é o elegido, é o predestinado, o escolhido, aquele que está destinado ao arrebatamento, porque ele se está examinando com a palavra. Ele está olhando na palavra, ele está ali, glória ao nome de Jesus, a cada dia vendo: Senhor, me examine, veja a minha vida, em que condição estou, se eu estou errado, Senhor, me ajude, me perdoe, Senhor. E ele está ali gemendo, ele está ali clamando, ele está ali a cada dia, meu amado irmão, buscando essa santidade, buscando essa estatura, rendendo os seus direitos. Mombrana diz que a ovelha cede seus direitos, ela não reclama nenhum direito. Louvado seja o Senhor. E ele disse: e o eleito de Deus foi preordenado antes da fundação do mundo. Vê, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Não nos demais judeus, mas em Isaque. Através de Isaque vem Cristo. Esta foi a semente de Abraão. Cristo, e então a primeira semente de Abraão, não foi através da semente sexual, foi por sua fé que Deus reconheceu, e através da fé em nós, para crer na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, e que nos traz, e que nos faz ser a descendência de Abraão. Por isso que o capítulo 3:29, eu creio que é, vamos ver se é 3:29 do livro de Gálatas, glória ao nome de Jesus, vamos ver se é 3:29, aqui está, e diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiro conforme a promessa. Louvado seja o nome de Jesus. E então ele vai e nos expressa: se sois de Cristo, quando são de Cristo, então descendentes sois de Abraão. Agora, Abraão não era um judeu, Abraão era um gentio, diz Mombrana na mensagem A Igreja Saindo da Lei para a Graça. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E então você observa, meu amado irmão, glória ao nome de Jesus Cristo, que o próprio Abraão, no meio da sua parentela, no meio da sua família, Deus foi ali e disse: sai do meio da tua parentela e vem uma terra que eu te mostrarei. Ele era o idólatra, sua família era idólatra, glória ao nome de Jesus, mas Deus, em sua infinita graça, Ele é quem sabe aonde está o elegido, onde está o predestinado. Essa é uma grande verdade, só Deus sabe. Ninguém na rua, meu amado irmão, está escrito predestinado. Não, senhor. Quem podia dizer que Paulo era um predestinado? Mas bem consentiu na morte de um inocente, depois saiu a perseguir a igreja, glória ao nome de Jesus. Mas Deus sabe onde está cada quem. Quem podia dizer que aquela mulher do poço de Jacó era uma elegida, era uma semente de Deus? Como quer saber? Era uma prostituta.
Como quer saber que aquela mulher que foi ali ungir os pés do Senhor na casa daquele fariseu, que o próprio fariseu pode dizer, se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Mas será que ele não sabia não? Será que ele não conhecia? Será que ele não sabia quem era aquela mulher? Será, meu amado irmão, muitas pessoas vêm e dizem, esse homem foi assim, eu conheci ele, era um beberrão, era aquela coisa, e que agora diz que é crente, e que agora é santo, e que agora não faz isso, e que agora não faz aquilo. Glória ao nome de Jesus. É verdade, louvado seja, você era, você foi. Olhe, você estando aqui, eu também, nós temos uma memória que nos lembramos das coisas ainda quando éramos pequenos. Mas se Jesus Cristo estivesse aqui fisicamente e você perguntasse para ele, Senhor, aleluia, o Senhor se lembra quando eu era pequeno? O Senhor se lembra quando eu era um jovem? O Senhor se lembra quando eu fiz aquilo? Ele olharia para ti e disse, eu não me lembro de nada disso. Por quê? Porque foi lançado no mar do esquecimento. E se foi lançado no mar do esquecimento, quem se atreveria a desenterrar a tua vida? Quem vai justificar? Louvado seja o nome de Jesus. Quem vai condenar você? Aleluia. Seria um atrevido alguém querer condenar você? Não, meu amado irmão. Quem te julga é a tua consciência, e a tua consciência é Deus, é a sua palavra, meu amado irmão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas nós nos lembramos. É ou não é verdade? Eu me lembro de muitas coisas do passado. Eu creio que você também. Às vezes você passa no lugar, uma música velha toca, aquela mente vem, de repente é assim, aquela é vida passada. Louvado seja o nome de Jesus. Ou do primeiro amor, né? Meu primeiro amor. Essa música foi oferecida pelo meu primeiro amor. Mas o primeiro amor ficou enterrado lá para trás, se acabou. A realidade é agora. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu fico feliz, meu amado irmão, que Deus tem um livro de esquecimento. Aleluia. Um lugar ali onde meu amado irmão não se lembra de nada. Mombra disse, algo que Deus não pode ver é o pecado confessado através do sangue. Porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Glória ao nome de Jesus. Não importa, meu amado irmão, o que você tenha feito, aleluia, há poucos minutos daqui, há poucos minutos o que você pensou que você fez de errado, mas se você vê a presença de Deus em sinceridade, já aquilo Ele tirou de você, já aquilo é história. Amém. É passado. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos lá então. Então ele diz aqui, então foi circuncidado, e Abraão foi circuncidado com o selo da promessa pela sua fé. Agora ele não recebeu isto até que fosse circuncidado. Ele recebeu a promessa antes que fosse circuncidado. Os discípulos receberam a promessa antes que recebesse o Espírito Santo, ou não? Receberam o Espírito Santo, mas eles não receberam ali. Eles não receberam imediatamente. Foi um processo até chegar lá ao Pentecostes. E Abraão recebeu a promessa antes de ser circuncidado. Glória ao nome de Jesus. E disse aqui, e onde está o irmão, glória ao nome de Jesus? Deixa eu ver aqui, louvado seja Deus. Ele diz aqui, Pedro tinha crido no Senhor, ele tinha sido batizado, recebeu poder para curar os enfermos, expulsar demônio, ressuscitar os mortos. E Jesus lhe disse, na noite antes da crucificação, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Isto é correto. Mas como é que Jesus vai dar algo para uma pessoa que nem mesmo está convertido? E você era convertido? Aleluia. Agora veja bem, nós poderíamos estar na condição que estivéssemos no mundo, mas potencialmente, glória ao nome de Jesus,
Deus tinha algo melhor para nós. Veja aquele louco de Gadara. Potencialmente ele estava salvo ou não? Estava. Ele estava livre? Tá. Agora veja bem. Jesus orou por 10 leprosos, só um voltou. Livro de Lucas. E o que voltou, Jesus disse, e os 9? Ele disse, não sei, mas eu voltei, o dízimo voltou. E ele disse, os teus pecados são perdoados. Agora Jesus perdoa, agora aqueles receberam a cura divina, mas não o perdão de pecados. Esse aqui recebe o perdão de pecado e a cura divina. Glória ao nome de Jesus. E então você observa, glória ao nome de Jesus Cristo, que agora potencialmente a promessa era de Pedro, era daqueles discípulos, porque ele sofreu isso, recebeis o Espírito Santo. Eles não tinham, mas em potencialidade sim, em potencialidade sim. Glória ao nome de Jesus Cristo, aleluia. Talvez você diga, pastor, eu olho para essa pirâmide, eu vejo tão difícil, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, aleluia, eu vejo tão difícil escalar isso aí tudo, louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. Não se preocupe, está olhando aquilo ali, não, meu, se preocupe em viver a palavra, e Deus vai acrescentando mais a cada dia, a cada ano que vai passando, Deus vai, aleluia, acrescentando um pouquinho mais, e assim vai indo, e vai indo, e vai indo. Glória ao nome de Jesus Cristo, porque às vezes nós olhamos para nós mesmos dizendo, eu ainda me falta isso, ainda me falta aquilo, ainda me falta aquilo. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Nenhum de nós vamos nos sentir completamente, aleluia, capacitado diante de Deus. Cada vez que chegamos à sua presença, vamos dizer, Senhor, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, e aquela coisa, você vai dizer, louvado seja o nome de Jesus, como Moisés disse para o Senhor, eu sou mudo, não sou tartamudo, acho que é a palavra, não sei como é, aleluia, gago, eu não sei falar, e aquela coisa, glória ao nome de Jesus. E o Senhor diz, não te preocupe pelo que tu vai falar lá, não te preocupe por isso, eu me encarrego disso aí. Louvado seja o nome de Jesus. É bom quando a pessoa se sente um dom ninguém diante de Deus, e Deus pode fazer de você um alguém. Amém? Porque o que se exalta é humilhado, mas o que se humilha, Deus o exalta. Louvado seja o nome de Jesus. E disse, quando te converteres, confirma a teus irmãos. É isto, sendo tão salvo quanto santificado, e não tinha sido convertido. E isto é a Escritura. Ele foi santificado? Sim, Senhor. João 17 de Jesus, aleluia, de santificados da verdade, tua palavra é a verdade. E então ele disse aqui, aleluia, você pensa que ele colocaria aquele espírito num vaso que não se encaixaria? Você pensa que Deus, meu amado irmão, colocaria seu Espírito Santo, aleluia, em alguém que não fosse predestinado para receber o Espírito Santo? Não, Senhor. Porque o Mombrana disse que o Espírito Santo é por predestinação, por eleição. E eles foram e expulsaram o demônio, voltaram gritando. Correto, metodistas, eles retornaram gritando, louvando a Deus, e disseram, os demônios se nos sujeitam. Apenas um momento, Mateus 10, ele disse, não vos alegreis, porque se vos sujeita os demônios, mas alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Aí está. Agora eu quero que vocês se acalmem apenas um momento. E Judas estava com eles, correto? Judas estava tanto quanto um pato numa poça. Ele estava gritando e alegrando-se também. E ele seguiu a igreja até chegar ao Pentecoste, ou às portas do Pentecoste. Mas quando ele chegou ao Pentecoste para receber o batismo do Espírito Santo, ele o recusou e traiu Jesus. E isto foi o anticristo. E este Espírito hoje virá e ensinará a justificação pela fé e tudo mais, e vai se mover até o batismo do Espírito Santo. Então mostrará suas cores. Isso é correto.
na mensagem, olhando para Jesus, o irmão Branham diz ali, uma mensagem que não temos em português, ele disse que ele teve numa reunião de ministros, e ele começou a falar da palavra daqui para ali, glória ao nome de Jesus, e também estava entre eles, aqueles batistas, todos estavam ali, e quando ele começou a falar da palavra, começaram a se levantar e ir embora, e ele se expressou dizendo: eu tive mais sucesso na África, na reunião com bruxos e feiticeiros, que com aqueles ministros, porque aqueles feiticeiros, macumbeiros, quando terminou, eles vieram até mim, aleluia, aleluia, pedindo, glória ao nome de Jesus Cristo, mais explicação sobre aquilo. Disse: mas esses ministros eram orgulhosos, eram prepotentes, você está entendendo? Louvado seja Deus. Agora, a atitude do eleito como é como a atitude daquela águia mãe quando passou sobre aquele galinheiro. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. Estava uma águia enjaulada ali dentro daquele galinheiro, tinha toda a estrutura de uma águia e tinha um pensamento de galinha. Louvado seja Deus. Eu jamais na denominação pensava e falava sobre essa palavra águia, eu não falava, irmão. Glória ao nome de Jesus, louvado seja o nome. Eu vi usar essa expressão depois que cheguei na mensagem, aleluia. Então, mas ali eu cria no batismo da Trindade, e ali eu ia e defendia, eu ia evangelizar, fazia aquele bocado de coisa, alvoroço, tudo, louvado seja Deus. Mas quando passou aquela voz, louvado seja o nome de Jesus Cristo, aquela voz que passou na quarta dimensão, aleluia, que é isso? Mas isso é esquisito, isso é estranho. Alguém vem e me entrega uma literatura e volta à palavra original, eu não creio nisso, louvado seja Deus. Mas depois comecei a ler, eu digo, e comecei a comparar com a Bíblia, glória ao nome de Jesus. Olha, mas isso aqui é verdade, louvado seja o nome de Jesus, isso aqui é pura verdade, aleluia. Mas eu logo guardava, não, eu não creio nisso, mas dentro de mim havia algo dizendo: mas o que está escrito ali é verdade, aquilo ali é verdade. Então aquela águia enjaulada ali dentro, enjaulada de uma certa forma de falar, glória ao nome de Jesus, aleluia, porque ela pensava que ela era uma galinha, mas o corpo dela era de uma águia. E quando aquela águia mãe passou por ali chirriando, aquilo houve uma atração, glória ao nome de Jesus Cristo. Por isso eu digo uma coisa: águia será águia onde é que esteja, num galinheiro, mas é águia. Louvado seja o Senhor. E uma galinha será galinha, meu amado irmão, glória ao nome de Jesus, ainda que esteja subindo lá em cima de uma árvore para dormir, louvado seja Deus, mas é galinha. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E uma ovelha é ovelha, não importa onde ela está, ela é uma ovelha. Então você vai ver que o Mombrana vai e expressa aqui, ele diz aqui, glória ao nome de Jesus Cristo, aleluia. Já vamos ver aqui outra mensagem, louvado seja o nome de Jesus. A união invisível da noiva de Cristo, parágrafo 51. O irmão Branham expressa aqui, e ele diz aqui, olha: ele foi unicamente a manifestação dos atributos de Deus, falando de Jesus, porquanto ele era o filho de Deus, e qualquer filho é atributo de seu pai. Você estava em seu pai, e meus filhos estavam em mim. Eu olho para o irmão Mateus que está aqui, glória ao nome de Jesus, com quantos anos? Só isso, ok, tem 14 anos, e eu posso olhar para ele e dizer, glória ao nome de Jesus, ele tem um atributo de filho. Ele é filho ou não é? É. Ele é esposo ou não é? Você pretende se casar? Algum dia. Então potencialmente podemos dizer, né? Aleluia, glória ao nome de Jesus Cristo. Então sobre ele estão atributos que podem ser manifestados. Você está entendendo? Quando ele se casar, então nele está esses atributos. Vai ser pai. Aí você vai ver que é bom para tosse, viu? Louvado seja o nome de Jesus.
vai ser pai. Aí você vai ver a pedideira de coeiro, né? Agora saiu de moda essa palavra coeiro, agora só é fralda descartável Pamp, né? Louvado seja o nome de Jesus. De outra marca não, tem que ser Pamp. Pamp é Bambi, como é que é o negócio? Pamp, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E também toalhinhas úmidas, né? Louvado, não, antes era na bacia, na água, e com água aí banhava o guri com folha de mucuracá. Quando sabe o que é mucuracá? Ali dava banho no guri, glória ao nome de Jesus Cristo, e ali pegava um coeiro, com aquele alfinete, entende? Fazia pra cá, via pra lá. Você sabe fazer isso? Eu sei. Você sabe, morrer? Perdeu o jeito, né? Irmão, já você se lembra aí? Não, glória a Deus. Aleluia. Então, meu amado irmão, louvado seja, ele disse aqui, aleluia, todo filho é atributo de seu pai. Tal como você esteve nos genes de seu pai, quando ele era um moço jovem, como estou assinalando aqui o irmão Mateus, estava nele, contudo ele não podia ter companheirismo contigo. Como vai ter companheirismo se você está dentro de ti? Tem como? É ou não é verdade? Glória ao nome de Jesus. Ele disse aqui, porquanto não te conhecia, porém então através do leito fundamental de uma mãe, foste trazido à terra e te convertestes na imagem de teu pai. Cada muguri nasceu, é a cara do pai, é a cara da mãe. Glória ao nome de Jesus. Amém? Então, mas é aquilo ali. Você é um atributo de seu pai. E disse, então ele pode ter companheirismo contigo. Oh, meu filho, bem-vindo, que Deus te abençoe, meu bebezinho. Glória a Deus. Aleluia. É bom, sabe, eu me lembro ainda daqueles dias, daqueles momentos, né? É um momento tão bonito quando tu via os meninos pequenos ali. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então, meu amado irmão, ele diz aqui, então ele pode ter companheirismo contigo. E assim eram vocês, filhos e filhas de Deus, antes mesmo que houvesse uma lua, estrela ou alguma molécula. Vocês eram filhos e filhas de Deus, pois você é simplesmente a manifestação física dos atributos que estavam em Deus no princípio. Oh, glória a Deus. Você não se lembra, nem eu também. Glória ao nome de Jesus Cristo. Quando estávamos em Deus, como íamos ter companheirismo? Não havia como, eu não me lembro. Ou quando eu estava no meu pai, ou você de seu pai também. Mas uma vez que foi expressado, sim. Por isso agora fomos expressados por meio de sua palavra. E agora temos comunhão com Ele. Temos comunhão com o nosso Pai. Temos comunhão com o nosso Pai Celestial. Glória ao nome de Jesus. Talvez você diga, mas pastor, eu nunca vi Ele, eu ainda não toquei nele. Glória ao nome de Jesus. Isso é verdade, estou falando fisicamente. Mas não te preocupe por isso. Você está ouvindo a voz dele. Olha, o irmão Gri uma vez contou. Ele tinha 16 anos quando estava numa campanha do irmão Brana. E trouxeram uma criança que não tinha olhos, ou seja, estava cega. Ela era cega. Aleluia. E trouxeram a criança, o irmão Brana disse, feche os seus olhos. E disse que o irmão Gri disse, ele não quis fechar os olhos, ele ficou com os olhos abertos, porque ele queria ver. Ele era assembleano. E então quando o irmão Brana orou para aquela criança, os olhos dela se abriram. Glória ao nome de Jesus. E ele então segurou a criança e disse, agora olhe, veja onde está seu pai. E a criança começou a olhar naquele auditório, muita gente. Ela não sabia, porque ela nunca tinha visto o seu pai. Ela nunca tinha visto ele.
E de repente estava um homem grandão lá, com uma mulher, e eles abraçados, chorando. De repente ele disse: filha! E ela imediatamente deu a volta. Aleluia! Ela estava olhando para lá, mas quando ele falou para cá, ela conheceu, porque ela estava familiarizada com a voz. E eu quero dizer para você: chegará um dia que nós o veremos a ele, tal como ele. Aleluia! Estamos somente, glória ao nome de Jesus, nossos olhos estão fechados por causa dessa carne, por causa desse véu, mas algum dia isso aqui cairá, algum dia isso se desfará, e então nós o veremos a ele, tal como é ele. Nisso eu estou confiando. Você crê nisso, igreja? Aleluia! Eu estou confiando nisso. Eu creio que estaremos naquela gloriosa manhã, ouviremos aquela voz e veremos ao nosso Pai, porque nós viemos dele e temos voltado a ele. Oh, glória a Deus. E o irmão Grande disse que aquela garotinha correu e o pai segurou no braço e chorando, e ela acariciando o rosto. Ela nunca tinha visto o rosto de seu pai, mas ela conhecia a voz dele. Amém? Louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus. E ele disse aqui: pois você é simplesmente a manifestação física dos atributos que estavam em Deus no princípio, porque só há uma forma de vida eterna, e essas eras tu antes. Vocês não sabiam nada a respeito, nem tampouco sabias quando estavas em teu pai terrestre, mas vocês estão manifestados à sua imagem, e foram manifestados para a glória e a confraternidade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus podia se lembrar, quando em João 17,5 ele disse: Pai, glorifica-me ao teu lado com aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo fosse. Ele podia se lembrar, mas nós não. Glória ao nome de Jesus. Mas hoje, através da mensagem que tem restaurado a nossa mente, aleluia, nós podemos expressar e dizer: Pai, glorifica-me ao teu lado com aquela glória que tivemos antes que o mundo fosse. Aleluia. Hoje estamos em lugares celestiais com Cristo, meu amado irmão. Nós saímos dele, temos voltado para ele, e hoje estamos aqui servindo a ele. Louvado seja o Senhor. Não servimos a um sistema, não servimos a uma igreja, não servimos a um homem, servimos a Jesus Cristo, servimos a sua palavra. É a ele que devemos obediência total. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Santo é o seu nome. Ele disse: e portanto, tão seguro como teus genes tiveram que estar em teu pai antes de teu nascimento natural, teus genes são uma expressão dos atributos de seus pensamentos. Antes da fundação do mundo, não há outra forma. Aleluia. Você realmente, glória ao nome de Jesus, você diz: como eu gostaria de ter um filho. Aquele desejo, louvado seja o Senhor, a vida estava em você. Logo aquele pensamento, louvado, aquele anelo, aquele desejo veio à existência. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E hoje você tem companheiro com seus filhos, e aquela alegria, aquele momento. Louvado seja o nome de... Mas antes você não tinha, porque estava em você. Então, como nós não nos lembramos quando estávamos nele? Mombrão disse que nós somos uma expressão, nós éramos... Deus pensou no mundo cheio de filhos. Deus pensou em você e pensou em mim. Agora veja bem, noutra mensagem, louvado seja o nome de Jesus. Já vamos concluir, irmão. Eu não quero tomar muito tempo, mas umas 2 horas mais nós vamos sair. Então alegre, glória a Deus. Aleluia. A mensagem, vamos ver aqui, louvado seja Deus, coisas que hão de ser. Parágrafo 32. Estava lendo isso aqui é interessante, irmão, que o profeta diz aqui.
Olha aqui, ele diz aqui: agora, a única maneira pela qual você pode ser um filho ou filha de Deus, porque você deve ser ou ter que ter a vida eterna, e há somente uma forma de vida eterna, e esta é a vida de Deus. Somente uma forma de vida eterna, esta era Deus. Tem que haver um filho de Deus, você sempre teve que estar nele. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Você sempre esteve nele. Aleluia, que privilégio, né? Sempre estivemos nele. Disse: os genes de sua vida, a vida espiritual nesta noite, estava em Deus, o Pai, antes mesmo de haver uma molécula. A parte espiritual, não estou falando parte física não, isso aqui veio do nosso Pai terreal, mas o que está dentro de nós, não. Aqui o momento disse, a parte espiritual, e você não é nada a não ser uma manifestação do genes da vida que estava em Deus, como um filho de Deus. Agora você está expressado, depois que sua palavra entrou em você, para iluminar esta era. Você é a expressão da vida de Deus. Agora veja bem, nós viemos do ventre, aleluia, fomos expulsos do ventre, nossos ouvidos tiveram que se adaptar aos sons, nossa vista teve que se adaptar à luz. Glória ao nome de Jesus Cristo. E logo, aleluia, em nós mesmos começou a próprio, isso já vem em nós, de querer mover, de querer gatear, e depois de andar. E veja, meu amado irmão, nós também, quando fomos expressados pela sua palavra, nunca tínhamos visto isso. Agora a Bíblia diz: bem-aventurados são vossos ouvidos que ouvem e vossos olhos que veem. Aleluia. Você não conhecia esse som, você não conhecia esse som, mas agora você começou a se adaptar à voz de seu Pai. Louvado seja o nome de Jesus, glória ao nome de Jesus Cristo. Você começou a se adaptar à luz de sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E agora você começou, não que o pastor, pois olha, você tem que caminhar, você tem que aprender a gatear. Não, espontaneamente. A mãe não obrigou, glória ao nome de Jesus Cristo, a bebezinha a gatear. Não, isso foi naturalmente. O pai não forçou o bebê a caminhar, isso veio naturalmente. Glória ao nome de Jesus Cristo, amém. E aqui estamos nós caminhando. Houve um tempo que nós éramos bebezinhos nessa mensagem, aleluia, louvado seja Deus. Mas muitos de nós hoje já não somos bebezinhos, já sabemos caminhar, já conhecemos a voz, estamos adaptados à luz, aleluia. Mas outros estão ainda dando os primeiros passos. Louvado seja o nome de Jesus. E ele diz aqui, aleluia, a expressão da vida de Deus em você, porque você é um filho ou uma filha de Deus, aleluia. Portanto, você captou o que eu quero dizer? Vem, você estava agora feito, você está assentado nesta igreja, nesta noite, porque o seu dever é expressar Deus a esta nação, e a estas pessoas, e a esta vizinhança, onde você se associa, seja onde for que você estiver. Deus sabia que você estaria ali, porque você tem que ser um de seus genes, ou seus atributos. Você teve que ser, se você possui a vida eterna, então isto sempre foi vida eterna, você sempre a teve, eu sempre tive. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Não, agora eu sou eterno. Agora não, você sempre foi eterno. Você veio da eternidade, você caiu no tempo.
eu também. Aleluia, mas estamos saindo do tempo para a eternidade de novo. Aleluia, de volta à eternidade. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E disse: e Deus, antes que houvesse uma fundação do mundo, sabia que você estaria aqui. E quando a palavra, ou a água, ou a lavagem da palavra caiu sobre você, você foi expressado através de um ser. Agora você tem companheirismo com seu Pai, Deus, exatamente como você tem com seu Pai terreal. Hoje você tem companheirismo com Ele. Aleluia. Você não vê Ele fisicamente. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. E Ele disse: vocês são cidadãos do Rei. Não cidadãos, mas vocês são filhos, filhas e filhas de Deus, do Deus vivo, se é que a vida eterna habita em você. Agora, então, se assim foi, Jesus foi a plenitude de Deus manifesta. Ele era a plenitude corporal de Deus. Portanto, quando ele veio à terra e foi manifestado em carne, então você estava aqui com ele, porque ele era a palavra. Então você veio da eternidade. Aleluia. Veio passando através dos genes. Você está entendendo? Você diz: por onde nós passamos, meu irmão? 7. Não é 7? Que Abel não deixou descendência. 7. E 7 veio os 7, né? 7 veio os 7. Aleluia. E daí veio Noé, né? Noé. E logo então veio quem? 100. De 100 o que vem? Asfazade. Depois vem passando de um a um, Abraão. E aí vem, por aí vem, meu amado. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Até nasceu o Messias. Mas você diz: bom, mas então será assim nós? Aleluia. É que o profeta disse que o Messias também ele vinha através dos genes por ali. Mas não era uma, como diz algo humano, entende? Não era algo humano. Estou falando da semente espiritual, pois. Louvado seja o nome de Jesus. Por exemplo, filho da promessa era Isaac, claro, de certo ponto era. Mas Isaac era como diz, era o portador por onde vinha. Assim como foi com Fares, eu acho que é, né? Aquele filho que nasce, Fares ou Pérez, que nasceu do um ato de Judá com a Nora. E depois veio também com o Raabe, né? E depois através de Ruth, e depois vem através também de Betseba, e assim vem indo. Louvado seja o nome de Jesus. E então aqui o profeta disse: então, aleluia, se nós estávamos em Deus, Jesus é o verbo de Deus, que é a palavra, e nós somos a palavra, estávamos nele. Então quando ele caiu aqui na terra, então significa também que quando ele apareceu a Abraão, na teofania ali como Melquisedeque, nós também estávamos ali, ou não? Eu creio que sim, porque isso é o que ele está dizendo aqui. Então olha bem o que diz aqui: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra foi feita carne, portanto você andou com ele. Você andou com ele, você estava nele quando ele estava na terra. Você estava nele quando ele estava na terra. Aleluia. Você sofreu com ele e você morreu com ele. Você foi sepultado com ele e agora você está de pé com ele. E é a manifestação dos atributos de Deus, assentado em lugares celestiais, já ressuscitado, ressurreto a uma nova vida e assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, isto significa tanto em nossos dias, igreja. Aquilo significa muitas coisas a nós ver, a nós mesmos colocado em Jesus Cristo. Aleluia. Ele usa aqueles já mortos, já ressuscitados.
Eu entendo que isso é potencialidade. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que quando Jesus vem, ele vem buscar a Ele mesmo. A Ele mesmo. Então você e eu somos uma parte de Deus. Volto a dizer, quando ele esteve aqui, foi o esposo visível. Todos podiam olhar para ele. Louvado seja o Senhor. A esposa estava escondida, estava nele porque era a palavra. Você entende? Mas hoje a palavra foi feita carne, assim como ele lá foi feito carne. Hoje a noiva, a palavra, ela é a palavra, ela é ele. Por isso que o profeta disse, o profeta, o Espírito e a noiva dirão a mesma coisa. Você entende? Então hoje tem uma noiva visível e o esposo invisível, porque a palavra está dentro de nós. Fomos expressados. Vou apurar aqui, já terminando aqui. Eu vou concluir já, viu? Não. Só vou dar uma pausa até quarta-feira. 129, 130, 229 da mensagem, o único lugar provisto por Deus para adoração. Aleluia. Ele diz aqui, 129. Troquei de óculos, mas esse óculos está todo enredado aqui mesmo. Aleluia, ele me confunde. Isso que o médico disse que o outro estava vencido, que não sei o quê. Não é o óculos que vence, é a vista, né? Aleluia. Ele diz aqui, ele tinha em seu coração, antes da fundação do mundo, um filho, porque ele é pai. Todavia ainda estava nos genes da sua palavra. Nos genes da sua palavra. E ele criou um homem, e ele teve de colocá-lo em livre-arbítrio. Você e eu, para escolher o certo e o errado. Porém esse homem caiu. Todavia o grande escultor, um grande escultor, aleluia, Deus, o qual fez o homem do pó da terra, ele não aceitou isso. Sendo ele caiu, você vai cair, meu filho, mas eu vou te levantar. Aleluia. Você vai cair no mundo, mas eu vou te levantar. E disse, ele começou a fazer o homem novamente. De que maneira? Ele já tinha feito do pó da terra. O homem caiu, ele voltou a fazer o homem de novo. De que maneira? Através de sua palavra, irmão. Aleluia. E disse aqui, e ele começou a fazer o homem novamente. E ele fez o Noé, ele morreu bêbado. Ele fez o Moisés, que falhou em guardar sua palavra. Ele fez profetas que fugiram no tempo da dificuldade, e ele continuou edificando e moldando, até que após algum tempo ele quis uma obra-prima, para refleti-lo, sua natureza, o que estava em seu coração, quanto ao que um filho devia ser. Jesus, o lado visível de Deus. Aleluia. Amém? A Bíblia diz o Deus invisível. Glória ao nome de Jesus. E disse, certo dia no Jordão, depois que essa obra-prima tinha sido formada e feita ali, vem ele fazendo descer nas asas de uma pomba, disse, este é ele. Ele ficou tão entusiasmado com essa obra-prima que o golpeou no Calvário, para que ele morresse pelo resto de nós que éramos imperfeitos, para que através do derramamento do seu sangue ele pudesse trazer muitas obras, usa o plural agora, muitas obras-primas que estavam em seus genes antes da fundação do mundo, mas que tinham caído, mas que tinham nascido em pecado. E aquela obra perfeita, como a Miguel Ângelo fez aquela obra perfeita da imagem de Moisés, ele bateu, fala, glória ao nome de Jesus, porque o que ele queria que falasse, louvado seja Deus. E ele disse aqui, aleluia, ele pudesse trazer muitas obras-primas, uma noiva, ao seu filho. A obra-prima tem uma cicatriz por causa do entusiasmo de Deus, ao ver tal obra-prima.
Ele o feriu por todos nós, está vendo? Ali ele morreu para aperfeiçoar a nós que somos imperfeitos. Imperfeitos. Glória ao nome de Jesus. Mas se ele morreu para nos aperfeiçoar, então não é você que se aperfeiçoa a si mesmo, não é o pastor, não é a igreja que te aperfeiçoa, não, Senhor. Glória ao nome de Jesus. Agora o parágrafo 229 e 227, já encerrando aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Ele disse: mas todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, e esse corpo é uma família, a família de Deus, e essa é a casa de Deus, e a casa de Deus é o nome de Jesus Cristo. Torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e será levantado. Louvado seja o nome de Jesus. E ele disse: eu escolhi por meu nome na porta da casa da minha adoração, porque minha família será reunida ali sobre o sangue. Como aconteceu no Egito, qualquer coisa do lado de fora morreu, e ali não há pão fermentado, não há mistura denominacional, nela em parte alguma, minha casa, meus filhos, nascidos dos meus genes. Amém, glória a Deus. Meus genes estão neles, e eu pus a minha palavra neles. O gene de Deus, sua palavra, sua vida, através de você e através de mim. E ele disse: eu a escreverei na tábua do seu coração. Essa é a minha família, a família do corpo de Jesus Cristo, a família, e por esta porta entrareis, não a metodista, batista ou pentecostal, mas na porta onde eu pus o meu nome. Não é metodista, o nome de Deus não é metodista, o nome de Deus não é pentecostal, o nome de Deus não é batista, o nome de Deus não é católico. Fique longe das portas então. Estão vendo? Está vendo? Mas no lugar onde eu escolho por meu nome, agora não há outro lugar dado na Bíblia onde Deus jamais tenha posto seu nome, senão em Jesus Cristo. E Jesus Cristo está em você, e Jesus Cristo está em mim, Jesus Cristo está em nós. Somos nós esse gene, carregamos em nós o gene de Deus. Sua palavra, sua mensagem, louvado seja o nome de Jesus, está em nós, somos essa expressão. Oh, aleluia. Deus nos abençoe. Vamos estar em pé, igreja. Oh, aleluia. Que coisa maravilhosa. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, é saber. Glória ao nome de Jesus. Aleluias. Glória ao nome de Jesus. Mombrou diz na mensagem Liderança, parágrafo 190, ele diz ali: não devemos conduzir-nos a nós mesmos, mulheres e homens, como a Bíblia nos disse para fazer. Mas ele diz aqui: porque somos genes de seu Espírito Santo. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Então carregamos em nós isso, está em nós. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então você vai ver, meu amado irmão glorioso, que coisa maravilhosa, tanta coisa que dizer aqui, mas nós vamos parar. Eu entendo, muito tem que pegar transporte tão longe de casa, e hoje é domingo e a coisa é difícil. Louvado seja o nome de Jesus. Mas essa história continuará no próximo capítulo, amém? Na quarta-feira, se Deus quiser, vamos falar sobre aquele filho daquele homem, daquele negro que veio lá da África, né? Ali, tal, mas não bate nele. Mas por quê? Porque ele é um filho do rei, aquele é filho, ele é um príncipe, e não tem que estar mandando ele é espontâneo. Glória ao nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus, aleluia. Ele carregava no sangue, dizia: eu sou um príncipe, aleluia. E aqui nós podemos dizer: eu sou filho do rei, eu sou filho do meu pai me expressou, eu vim da eternidade, glória ao nome de Jesus. Caí no pecado, mas Deus veio e me restaurou, me trouxe outra vez de volta ao original, e daqui para casa de novo, aleluia. Louvado seja o Senhor. Nisso nós estamos confiando, igreja. Oh, glória ao nome de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Irmão Luiz Belo, nos despida aqui em oração.
Louvado seja o nome de Jesus Cristo nessa noite. Louvado seja Deus. E todo aquele que quer ser lembrado em oração, só levante suas mãos nessa noite. Deus conhece suas necessidades. Aleluia. E estamos confiando em sua soberana graça. Oh, glória ao nome de Jesus. Venha, meu irmão, nos despida em oração. Senhor Deus, eterno Pai, Deus Criador e Pai Todo-Poderoso, grande privilégio, Deus, temos, ó Deus, nesta terra em que vivemos, de podermos ser chamados e considerados filhos de Deus. Que o Senhor nos ajude a honrar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem posto em nós e no nosso caminho para nós viver, ó Deus. Nos dê força para que possamos, ó Deus, honrar o Teu nome em nossa vida, Senhor. Podemos ter, ó Deus, viver para Ti. Sabemos, ó Deus, que não somos nada, porque, ó Deus, sem Ti, homem nenhum é nada, mas, ó Deus, que habita em nós é que nos faz ser alguma coisa, ó Deus. E por isso, ó Deus, somos agradecidos a Ti, por ter ouvido a Tua voz, ó Deus, atendido o Teu chamado, ó Deus, e hoje estamos na Tua presença, ó Deus, ouvindo a Tua voz. Agradecemos por tudo isso, ó Deus, e Te pedimos força para caminhar, ó Deus, nos Teus caminhos, sem desviar nem para um lado nem para outro. Sabemos, ó Deus, que estamos no fim do caminho, porque, ó Deus, a Tua vida se aproxima, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a nos preparar para encontrar contigo, ó Deus, de cabeça erguida, ó Deus, sem ter do que nos envergonhar. Ajuda, ó Deus, cada família representada aqui neste lugar, cada pai, cada mãe, ó Deus, que possa, ó Deus, honrar o Teu santo nome, ó Deus, e ser um exemplo para os seus filhos, e não só para os seus filhos, ó Deus, mas para o mundo em que vivemos, que possamos viver, ó Deus, no mundo corrompido, ó Deus, sem nos corromper, mas que possamos, ó Deus, dar testemunho de Ti em todos os lugares, ó Deus, que aqui, ó Deus, tem família que representa o Teu nome, tem filhos Teus, ó Deus, que Te honra, e que o Senhor possa nos ajudar a ser mais sincero, mais fiel e mais honesto. Agora, Deus, Te agradecemos por esta reunião, por ouvir a Tua palavra, Deus. O Senhor tem falado aos nossos corações. Sabemos, ó Deus, que não somos dignos, mas é o Teu amor, Deus, é a Tua misericórdia que tem nos atingido, ó Deus, e tem nos chamado para estar neste lugar, para ouvir, ó Deus, através da Tua inspiração, a Tua unção, ó Deus, falando para nós. Que o Senhor continue, ó Deus, nos ajudando para que possamos vencer os obstáculos que ainda temos, ó Deus. Sabemos que não terminamos a jornada, estamos em uma batalha e precisamos da Tua força para lutar, ó Deus, porque de nós mesmos não somos capazes de vencer, mas confiamos no Senhor, no poder do Teu Espírito Santo em nossas vidas, e viemos aqui para, ó Deus, receber esta força, e esta força, ó Deus, o Senhor tem nos dado através da Tua palavra. E agora, Deus, nos despedimos deste lugar, não da Tua presença, ó Deus, mas deste lugar, desta casa, ó Deus, mas que o Senhor seja esta semana, dando, ó Deus, força para enfrentar as adversidades que vamos enfrentar aí fora, na rua, ó Deus. Nos dê o poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que possamos encarar os verdadeiros filhos de Deus. Nos dê uma semana de paz e tranquilidade, nos leve em paz aos nossos lares, ó Deus, que possamos ser guardados e velados por Ti, e livra-nos dos acidentes, de todo perigo e de todo mal, pois rogamos e agradecemos no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Senhor. Amém. 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 Feche a mão no outro. Deus abençoe até quarta-feira, se assim Deus nos permitir, nós estamos aqui novamente. Deus abençoe.